Qual é a correlação entre O Diabo Veste Prada 2 e o mundo da tecnologia? Enorme. E assim, até o final do vídeo eu te prometo que você vai ver esse filme por outra perspectiva. Porque antes de ir para o cinema para assistir o que é considerado um dos filmes do ano, porque já é um campeão de bilheteria, pelo menos global, nos Estados Unidos nem tanto, mas ao redor do mundo, superou a marca de 230 milhões de dólares, a maior bilheteria no ano, pelo menos por enquanto, está com quem mesmo? Oh meu Deus, eu vou esquecer o nome. Vou esquecer o nome. Não é o Super Mario Galaxy? Não, acho que é o Super Mario Galaxy, o filme mais visto do ano. Enfim, então, esse filme, ele tem muito a ver com o mundo que nós estamos testemunhando hoje, com o mundo que nós conversamos ou não. Esse vídeo vai ter spoilers de O Diabo Veste Prada 2, mas eu sinto que as pessoas estão analisando esse filme pela ótica errada. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os colegas, parceiros, produtores de conteúdo relacionados à parte de cinema, porque eles olharam para o filme a partir da perspectiva de crítico de cinema. E ele não é um filme perfeito. Ele é um filme que tem as suas inconsistências. O terceiro ato, ele é meio corrido demais e a solução para o conflito, ela meio que cai de paraquedas no colo de todo mundo. Poderia ser resolvido, sei lá, literalmente poderia ser resolvido com uma mensagem de texto e não com um corre de 12 horas, nem precisava disso. Mas, diante dos fatos apresentados no filme, diante do conflito que foi apresentado para buscar essa solução, acho até que valeu a pena. Ele não é um filme ruim. Ou eu estava de ótimo humor também. Eu acho um filme agradável. A proposta de colocar esses personagens juntos novamente é algo muito agradável, algo muito interessante e talvez a gente precisava disso nesse momento. Mas eu preciso jogar uma luz diferente para todas as críticas que estão fazendo, principalmente sobre a possível inverossimilidade das. Eu falei, sei que eu falei a palavra errada, mas o quão crível que essa trama é ou não. E sim, ela é muito crível, muito alinhada com o tempo que nós temos hoje. Pensa um pouquinho. Primeiro Diabo Veste Prada é baseado num livro da Lauren, não sei das quantas, você vai ver o nome dela aí na tela, e conta os bastidores da relação dela. É claro, tudo ficcional no livro, mas quem leu o livro fez a semelhança da história ou da relação dela com a Anna Wintour, que é a editora-chefe da Vogue. A Runaway tem o papel de ser a Vogue ali, e a música Vogue da Madonna tá lá como provocação, não é obra do mero acaso. E a personagem, a Miranda Priestly, que é a personagem da Meryl Streep, representa ali naquela relação a Anna Wintour. Esse filme fala dos bastidores da Vogue, fala do lado tóxico da Anna Wintour, fala através de uma obra ficcional sobre fatos reais, e ele é uma fotografia daquele tempo de 2006. É uma crítica sobre como que a moda fazia o controle do comportamento das pessoas, da visão de mundo, da visão sobre que era o modelo ideal de mulher ou de feminismo. Mostrava também, por outro lado, a necessidade de uma Anna Wintour ser forte, de ser obstinada, de ser exigente, para poder vencer no mundo que já era controlado pelo machismo, pela misoginia, um mundo eminentemente masculino, onde mesmo ela sendo uma mulher, conversando majoritariamente para o público feminino, ela não conseguia ser vista como competente e implacável, era vista como megera autoritária e mandona. E a gente entende no final que a Miranda Priestly é uma vilã detestável porque tem traços de humanidade. Ela não é unilateral. A gente sabe muito bem que ela tinha fraquezas, que ela tinha vulnerabilidades e que por conta disso ela acaba se humanizando, não que ela se torne alguém mais agradável ou alguém justo, porque no final do filme a gente vê ela passando a perna em todo mundo para poder manter o seu emprego. E mesmo com tudo isso, ela se torna uma vilã que todo mundo acaba abraçando de alguma forma. Ela vira um ícone da cultura pop. Miranda Priestly é um ícone da cultura pop. Mas a gente fala de um personagem ficcional baseado em uma história real.
O Diabo Veste Prada 2 começa com um plot que é muito real para mim e para muita gente, que é o fim do jornalismo tradicional tal e como conhecemos. No mesmo momento em que a Andrea, ou Anthony Sachs, que é a personagem da Anne Hathaway, está recebendo mais um prêmio de jornalismo, ela e toda a equipe de sua redação, do seu time de redatores do jornal onde ela escreve, é sumariamente demitida. Ali, segundos antes dela ganhar mais um prêmio. Ela é obrigada a procurar uma outra função, e aí ela é puxada para o Runway de volta para, e tudo acontece ao mesmo tempo, obviamente, ela trabalhar na limpeza de reputação da Miranda Priestly, que aprontou mais algumas, né, teve o seu modus de ver o trabalho ali na Runway exposto, e aí a Andy Sachs se vê trabalhando para limpar a imagem e reputação dela. Tudo isso acontece a partir da perspectiva da Andy e a partir da ideia dela fazer jornalismo sério, dela querer fazer jornalismo de qualidade, que é aquilo que ela fez nos últimos 20 anos. E ela se vê podada pelo novo modo do mundo se comunicar. As redes sociais, as manchetes sensacionalistas, a construção e destruição da imagem ali a partir das plataformas digitais. E a falta de interesse e engajamento que as pessoas têm em ler qualquer coisa. Só estavam lendo as matérias dela dentro da Runway aquelas pessoas que eram do nicho ou minimamente interessadas em leitura. Isso está acontecendo em todo e qualquer veículo de comunicação. Na Runway, a gente vê um cenário muito diferente do que era de 2006, porque a revista nem mais revista é um grande portal de internet onde tem aquela produção em massa, em forma de bola de neve, só que sem nenhuma repercussão e sem nenhuma influência dentro do mundo da moda. Ou se tinha alguma influência ainda, é uma influência residual e, de novo, dentro da própria bolha, dentro do próprio nicho. É uma marca que não consegue mais alcançar o grande público. Aí o proprietário da Runway vem a falecer. E o que acontece? O herdeiro, querendo modernizar toda a coisa, quer deixar os processos automatizados, enxugar o pessoal, enxugar o orçamento para que a empresa, ou no caso a revista, se tornasse financeiramente mais eficiente. E aí conversa vai, conversa vem, tem o namorado da Emily, que é um CEO de tecnologia, que quer comprar a Runway para entregar para a Emily de mão beijada para que ela seja a nova editora-chefe. E aí a trama se desenvolve, eu não vou contar o final dela porque eu já contei muitas informações. Agora, foco no CEO de tecnologia querendo comprar a Runway. Se você não sabe, a Vogue, que é a revista, talvez a revista de moda mais influente do mundo, tal e como várias outras editorias, tal e como aconteceu com The Washington Post, tal e como aconteceu com vários outros veículos impressos, passa hoje por uma crise de identidade, passa por uma crise editorial profunda, tal e como está acontecendo com vários outros veículos ao redor do mundo. E a Vogue promove o Met Gala. Met Gala, aquele famoso baile à fantasia, que também é uma vitrine para moda, ele tem fundo institucional, ele é um baile de caridade, mas quem promove esse baile é a Vogue. Adivinha quem é o principal patrocinador do Met Gala? Ele mesmo, Jeff Bezos, o dono da Amazon. E aí a gente percebe que esse CEO de tecnologia que quer comprar a Runway nada mais é do que a personificação, não exatamente do Jeff Bezos, mas de vários CEOs, vários executivos que estão ligados à área de tecnologia, que são executivos de Big Techs, que estão colocando suas digitais em absolutamente tudo o que influencia o coletivo, tudo que é cultura de massa, tudo que envolve o grande público. Você acha que é mera coincidência, né? Então me explica por que o Mark Zuckerberg está querendo colocar suas mãozinhas no mundo da moda. Por que ele fechou contrato, parceria com a Ray-Ban para lançar o Ray-Ban Meta? Não é apenas tecnologia. Isso está relacionado à moda, está relacionado a acessórios de moda. Por que o Tim Cook
CEO da Apple, pelo menos nos próximos meses até a transição, por que é que ele se envolveu em salvar a Nike? Sim, a Nike estava com problemas financeiros até alguns anos atrás, e o Tim Cook foi lá e financeiramente bancou o resgate financeiro da Nike. A influência das Big Techs no mundo do jornalismo é pesada. O próprio Jeff Bezos, a própria Amazon, comprou o The Washington Post, prometeu não cometer aquilo que muitos consideram que como a destruição de uma linha editorial, a influência da visão do Jeff Bezos dentro da área de jornalismo da Amazon, e ele fez exatamente isso com o The Washington Post. O Dave Ellison, o CEO da Paramount Skydance, que está adquirindo a Warner Bros. Discovery, o processo já foi concluído, a compra já foi aprovada, agora só faltam os órgãos reguladores dos diferentes países aprovarem a compra. Um dos itens que o David Ellison quer ter o controle é justamente a CNN. Ele já mudou a linha editorial do CBS News, tá? A ponto de remover o programa do Stephen Colbert, o talk show mais popular dos Estados Unidos, com maior visibilidade, maior audiência. Ele chegou ao fim por conta das diferentes visões de mundo e diferentes perspectivas que o Colbert tinha em relação aos novos donos da CBS, já que a CBS é um canal do grupo Paramount. E ele deve fazer o mesmo com a CNN, que é talvez o maior canal de notícias do mundo, a maior rede de notícias do mundo, que tem uma perspectiva e uma visão diferente da que a do David Ellison possui ou orienta aos seus veículos, e aí a gente pode ter o fim da CNN tal e como conhecemos. O Diabo Veste Prada 2, muita gente reclama da simplicidade dos seus figurinos, do fato da Miranda ter se envolvida agora em situações que mostram claramente o enxugamento de orçamento da Runway e que ela jamais, por exemplo, conversaria sobre negócios no refeitório da revista. Tudo isso é reflexo do mundo que nós temos hoje. Não só um mundo com estética minimalista, mas também um mundo onde essas revistas, esses jornais, o jornalismo como um todo está desaparecendo. O próprio figurino de O Diabo Veste Prada 2 é propositalmente decadente para refletir a decadência e a falência das linhas editoriais, das revistas dos mais diversos segmentos. Porque ler é uma coisa que as pessoas menos querem fazer. De novo, para mim está difícil manter o targethd.net no ar, porque as visitas só caem, a publicidade injetada no blog também está caindo cada vez mais, porque as pessoas não se interessam mais pela leitura, pelo hábito de leitura. Dito tudo isso, O Diabo Veste Prada 2, diferente do que foi o primeiro filme, um claro manifesto contra a cultura do modismo exacerbado, dos estereótipos, de como se estabelece estereótipos com as mulheres e como moldam o universo feminino a partir desse estereótipo estético, narrativo e de conceitos, às vezes conceitos abstratos, porque o lance da moda é como se fosse uma questão de arte, né, e gosto não se discute, gosto cada um tem o seu, e essa visão de tendências e como se controla as tendências de vestuário em função da visão de uma ou duas pessoas. O segundo filme, ele é um chute no saco dessa influência das Big Techs, das grandes corporações de tecnologia, sobre todos os aspectos que envolvem o nosso mundo. Isso realmente está acontecendo neste exato momento. As influências de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, do Jensen Huang, pessoas que o grande público nem sabe de quem que eu estou falando. Talvez você que está mais ligado em tecnologia saiba, mas o grande público não sabe. E essas pessoas estão tomando as decisões pelo grande público. Estão direcionando as pessoas para aquilo que elas devem consumir, ouvir, assistir. Para qual visão de mundo essas pessoas serão orientadas, sobre como pensar, sobre como comer, sobre como se vestir, como se comportar. E isso é potencialmente perigoso. Na era da pós-verdade, da ascensão das inteligências artificiais, é potencialmente perigoso que as visões de mundo, as visões de coletivo e as tendências estejam controladas por um grupo
de 5 ou 6 pessoas que contam com dinheiro infinito. Tá, poderia soar hipócrita da minha parte esse discurso todo quando eu uso recursos de inteligência artificial e eu uso essas plataformas para poder divulgar o meu trabalho, mas eu não tenho bilhões de dólares na minha conta bancária. Eu não sou proprietário de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, eu não sou o dono de uma das maiores plataformas de vídeo do mundo. Essas pessoas têm muito mais poder de controle de narrativa do que eu. O máximo que eu posso fazer é vir conversar com você e fazer a conexão sobre esses eventos de cultura pop com a tecnologia. Agora, quando a gente se dá conta de que uma obra cinematográfica pretende ir um passo além nessa discussão e fazer uma crítica tão direta, tão aguda, tão incisiva em relação a um dos maiores problemas que o mundo moderno tem, não tem como não aplaudir os roteiristas de O Diabo Veste Prada 2. E aí eu convido que os outros produtores de conteúdo que trabalham com cinema revejam o filme a partir dessa perspectiva, porque é um dos plots principais da obra. A análise de como as editorias e o jornalismo está decadente e controlado por um grupo de 5 ou 6 pessoas que, curiosamente, controlam os nossos dispositivos de tecnologia, o conteúdo que nós consumimos pela internet, o acesso aos nossos dados e as informações, as conversas que nós estabelecemos com amigos e parentes, tudo que nós publicamos nas redes sociais. Se parar para pensar, O Diabo Veste Prada 2 é um manifesto sobre como o mundo de hoje, de 20 anos depois do primeiro filme, é potencialmente mais complexo e perigoso do que era quando Miranda Priestly pisava na cabeça dos funcionários e humilhava todo mundo. A gente vê que o diabo hoje, ele pode não vestir Prada, mas com certeza, com toda certeza, está controlando uma Big Tech em algum lugar.